Oi, bom dia. Meu nome é Luísa Merched. Eu sou aluna do curso de graduação de Educação Física do CEUB e o meu professor orientador foi o Tássio. O título da nossa pesquisa foi A Prevalência de Lesões no Aparelho Locomotor em Atletas Escolares do Distrito Federal. O esporte é uma prática muito recomendada para crianças e adolescentes por seu valor e o seu papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, motor e comportamental. E pensando dessa forma, o governo brasileiro criou na década de 60 os Jogos Escolares Brasileiros, que são atualmente a maior competição nacional para atletas que ainda estão em fase escolar. Tendo isso em mente, também é importante ressaltar que esses jovens, eles são considerados um grupo de risco, porque as lesões podem ocasionar prejuízos para o seu crescimento e seu desenvolvimento maturacional. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi analisar a prevalência de lesões do aparelho locomotor dos atletas do Distrito Federal que participaram dos Jogos Escolares da Juventude em 2023 e também traçar tendências e padrões relacionados às modalidades, ao local em que essas lesões ocorreram e ao tempo de prática. O método utilizado para a obtenção de dados foi um questionário do Google Forms enviado para os e-mails dos participantes. Esses participantes foram escolhidos por meio de alguns requisitos, que foram atletas escolares do Distrito Federal que participaram da delegação dos Jogos Escolares Brasileiros de 2023 e que tenham entre 15 e 17 anos. Dentre os competidores que se encaixavam nessas especificidades, foram encontrados 171. E desses 171, 84 responderam o questionário, o que dá uma amostra de 49%. Os dados obtidos foram analisados por meio do teste Q quadrado e valores do P menores ou igual a 0,05 foram considerados significativos. Os resultados obtidos foram que 53,57% dos participantes já sofreram lesão em algum momento da prática desportiva. E os 84 participantes da pesquisa se dividiram em 14 modalidades. E dessa forma foi inviável analisar as modalidades individualmente, já que alguns dos esportes obtiveram apenas um representante. Sendo assim, nós dividimos as modalidades em características comuns e as analisamos em grupos, sendo esses grupos coletivos contra individuais, com contato e sem contato, abertos e fechados, e com salto e sem salto. Observou-se que não havia diferença significativa entre o número de lesões em cada grupo, sendo que em todos eles o número de atletas que já sofreram algum tipo de lesão sempre se aproximava de 50%. Porém, em relação à classificação com salto e sem salto, no grupo com salto foi encontrado um número de incidência muito maior de lesões nos membros inferiores. Em relação à faixa etária e ao tempo de prática em anos, o padrão foi crescente à medida que o tempo passava. Em relação ao número de horas semanais de prática desportiva, não foi observado nenhum padrão linear. E por fim, no que diz respeito ao tempo de recuperação, cerca de 90% dos participantes afirmaram que em até 3 meses já haviam retornado às suas práticas esportivas normalmente. Assim, concluiu-se que cerca de 50% dos participantes já sofreram lesão durante a prática esportiva, o que está de acordo com algumas pesquisas similares que foram encontradas. Também percebeu-se que não há muita diferença significativa e não há um risco maior de lesão, um grupo maior de risco entre esportes coletivos, individuais, com contato ou sem contato. Também notou-se que há uma ligação direta entre esportes com salto e lesões nos membros inferiores. Em relação à prática em anos, percebeu-se que quanto mais tempo o atleta é exposto ao esporte, maior é a possibilidade dele desenvolver lesão. E em relação ao tempo necessário para se recuperar de uma lesão, percebeu-se que os atletas apresentam uma alta capacidade de recuperação, já que mais de 90% se recuperou em até 3 meses. Muito obrigada!